Olá, meus queridos. Hoje é dia 18 de março de 2026, uma quarta-feira, 21h58 da noite. Você está aqui para mais um Perdendo Tempo podcast. Vamos lá, né? Eu abri esse negócio, então é pra falar alguma coisa. Eu tô acostumado a ir na missa toda quarta-feira, porque também faz parte da minha promessa de quaresma. E tá sendo muito bom, claro, porque eu desde aquele, acho que desde o deve fazer 2 meses, sei lá, que tipo, eu não cometo nenhum pecado grave, né, um pecado mortal, que a Igreja Católica classifica, né, enfim. Não a Igreja Católica classifica, né, mas ela interpreta e ajuda a gente a interpretar a verdade, né, claro. E então eu tô podendo ir pra missa, finalmente eu tô podendo ir pra missa e comungar mais tranquilamente, tá ligado? E ter sabe, a tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade na consciência, tipo, pensando assim, tá, eu não pequei gravemente, então eu posso comungar, sabe? Com certeza se passar, tipo, eu acho que se passar mais uma semana, assim, sem eu me confessar, eu tenho quase certeza que eu vou precisar me confessar, por exemplo, na próxima quarta-feira. A última vez que eu me confessei foi na outra quarta-feira, na quarta-feira passada, né? Então vamos lá, hoje é dia 18, foi na quarta-feira passada, foi dia 11, passou 7 dias, passou uma semana, basicamente. E assim, é muito bom porque eu tô com a consciência quase limpa, assim, de falar assim, cara, eu não pequei gravemente. Eu tô suave, eu posso comungar e sem medo, sabe? Tipo, eu passei uma semana sem me confessar e eu já tô conseguindo e ainda tô conseguindo comungar e sem medo, você entendeu? Tipo, nas vezes passadas eu me confessava e no outro dia, tipo, passava 3 dias ali, no quarto dia eu já sentia um medo muito grande de comungar, porque eu achava que eu tinha pecado gravemente em alguma área, em alguma coisa. Então, né, eu era meio escrupuloso, né? Eu tinha muito medo. Recentemente, eu tinha muito medo de comungar. Toda hora que eu ia comungar, eu tinha muito medo de comungar, porque talvez eu poderia ter pecado gravemente.
Mas eu tô tão é, limpo agora, tão tipo firme, que eu não tô sentindo mais esse medo, entendeu? Então eu tô no caminho assim de evitar os pecados veniais o máximo possível, assim. Evitar os pecados veniais o máximo possível e tô conseguindo, assim, tipo, eu diminuí muito, 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 muito. Por, e essa época que é tipo há poucos dias atrás, tá ligado? Que eu sentia medo de comungar toda hora, porque eu achava que eu tinha pecado gravemente, é porque eu pecava muito venialmente, entendeu? Então eu ficava com muito medo. Mas, tipo, como eu sei que eu tô pecando pouquíssimo e os que eu peco seria venial, eu tô muito mais distante do pecado grave, do pecado mortal. Então eu tô muito mais tranquilo, entendeu? Essa é a lógica. A questão é assim, cara, esse processo tá sendo muito rápido, bicho. Eu tô ficando maluco. Eu tô ficando maluco, cara. Há 2 meses atrás eu me masturbava pra pornografia e era um viciado, cracudo, lixo, que falava palavrão, ouvia música merda, e era completamente impaciente, raivoso, pensava em matar as pessoas. Agora eu não tô me irritando com futebol mais. Tipo, antes eu me irritava com futebol e era um grave problema. Eu ficava. O jogador errava, ou o árbitro fazia alguma cagada, né? Eu, eu levava muito a sério aquilo e pensava, mano, preciso matar esse cara, velho. Tá ligado? Tipo, eu pensava, minha mente ia criando o cenário assim, tipo, de eu indo na casa do cara e matando o cara, enfim. Tipo, essa era a minha situação, tipo, nem 2 meses atrás, cara. Tipo, tá sendo muito, 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 muito. Tá muito rápido. Tá muito rápido. E os dias estão passando rápido, além disso, né? Isso não tem muito a ver enfim, mas eu só queria citar que os dias eles estão passando muito rápido, cara. Parecia que, tipo, ontem era fim de semana ainda. Sabe? Tipo, ontem meus tios estavam aqui em casa, sabe? E já é quarta-feira. Já é quarta-feira depois da missa. Eu já fui na missa. E, tipo, incrível, tá passando muito rápido, bicho. Muito rápido. Assim, e meu processo de evolução, cara, tá tão grande, tá tão legal, mano. E eu não quero me achar por causa disso. Eu simplesmente eu não tenho mérito nisso, velho. Eu tô sendo vítima disso. Tipo, eu não tenho nenhum mérito nisso. Nenhum. Eu só tô risando e rezando e rezando. Tô tentando fazer as coisas certas e tá dando muito certo. É só isso que tá acontecendo. E eu tô sendo livre para fazer as minhas escolhas só que a minha vontade tá tão muito mais voltada para Deus do que antes,
que eu não tenho mais vontade de outras coisas, tá ligado? Hoje eu poderia ter faltado na missa, poderia ter assistido meu joguinho do Palmeiras tranquilamente, porque eu já tô rezando o rosário todo dia mesmo, na quaresma, já, pô, tô benzão, tá ligado? Tô sem pecado grave nenhum, tô quase sem pecado venial também, pouquíssimo pecado venial. Não vou na missa. Mano, eu não consigo não ir. Como que é? O jogo do Palmeiras era às 19 horas contra o Botafogo. E a missa era às 20. E eu sabia que se eu fosse pra missa eu ia perder todo o jogo, praticamente. Mas, tipo, nem passou na minha cabeça direito de. Tipo, passou um pouquinho pela minha cabeça de, tipo. Ah, ok, tem o jogo do Palmeiras, né? Ok. Putz, que pena. Eu só, tipo, eu já fui pro raciocínio assim. Putz, que pena. Vai ser às 19. Não posso fazer nada em relação a isso. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Assim, eu não tive nem vontade de faltar na missa. Eu não tive vontade de faltar na missa. Eu tava ansioso pra ir comungar de novo, porque eu não comungava desde domingo. E amanhã eu vou na missa de novo. Não porque eu tô querendo ir na missa todo dia, que é uma vontade minha sim, né? Mas amanhã é solenidade de São José. E aí eu marquei na minha agenda, tipo, legal, muito legal essa solenidade, eu preciso ir. Mas tipo, só porque sim, porque, pô, legal, solenidade de São José. Vai ser bacana, quinta-feira, 19 horas. Beleza. Sabe, tipo, existe, tipo, vai ser uma missa um pouquinho mais, tipo, um tiquinho mais especial, porque vai ter a solenidade de São José, então, legal. Não vai ser uma missa comum, eu quero ver como que vai ser, sabe, tipo, beleza, tipo, vai ser bacana, ok, legal. E tem mais uma missa pra ir durante a semana que eu posso ver assim um negocinho diferente, né? Legal, sabe? E talvez aprender alguma coisa, né? Eu tô sendo repetindo, cara, eu não tenho nenhum mérito nisso. Eu tô completamente entregue. Eu tô completamente sendo vítima disso. Completamente, sim, completamente. Eu não tenho outra vontade, cara. Eu não tenho outra vontade. Eu não tenho mais vontade de nada. E, enfim. Eu fui hoje então na missa, né? Às 20 horas. E eu prestei atenção, né? Tal, bonitinho. Foi bacana. Não entendi, teve a primeira leitura, eu não entendi quase nada, mas enfim.
homilia do padre foi bacana, porque era um padre específico lá, ele é muito bacana, eu gosto muito dele. E, pô, eu comunguei tranquilo, como eu disse, tipo, com a minha mente tranquila, cara. Porque há pouco tempo atrás, assim, tipo, há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, era um sofrimento pra eu comungar. Eu ia todo cheio de medo. Nossa, será? Eu pedi a Deus, assim, falando: meu Deus do céu, me fala, por favor, se eu tô em estado de graça ou não, se eu posso me comungar ou não. E aí, tipo, eu pedi, ó, na minha racionalidade, eu, eu acho que eu não pequei gravemente. E na minha memória, eu acho. Então, né, a única coisa que eu tento ser com Deus é ser sincero, ser honesto. Eu falo isso, ó. Eu acho que na minha memória, mas minha memória pode ser falha. Eu esqueço o que eu comi há 2 segundos atrás, sei lá. Eu não, sabe? Eu não faço ideia das coisas. Eu sei que eu não faço ideia de nada. Então, aí eu pedia pra ele, ó, me impeça. Fala, tipo, faz um negócio, mano, estrondoso se não for pra eu comungar. Tipo, me joga uma pessoa faz a pessoa dar um carrinho em mim e quebrar minha perna, sei lá, faz alguma coisa assim. Ou simplesmente fala, a pessoa vai lá e me toca e fala: você não vai comungar hoje, porque Deus tá mandando. Sei lá, completamente assim, faz um negócio absurdo, né? E porque senão, se eu não pedisse isso, se eu não pedisse isso, tipo, eu nem sei se eu iria comungar ou não, tá ligado? Tipo, eu pedindo isso, eu ficava um pouquinho mais tranquilo, porque, tipo, eu fui sincero e mostrei pra Deus, ó, eu não faço ideia, tá? Então, por favor, me ajuda. E, enfim, deu tudo certo. E realmente parece que eu tô sem pecado grave, mortal mesmo, desde do episódio que aconteceu que eu já contei aqui, que pô, eu me masturbava, né? Enfim, via pornografia, o caramba. E teve um dia que, né, eu tinha pedido para Deus, eu não tô arrependido disso, então eu preciso de arrependimento, eu preciso sentir arrependimento, porque preciso confessar com arrependimento. Então, aí ele me fez passar por esse episódio aí, e aí eu senti muita tristeza, muita vergonha de mim mesmo, muita raiva. Eu nunca me senti tão triste na minha vida, tão mal e tão no fundo do poço. Só que depois disso ele simplesmente me salvou e eu mudei completamente de vida. E desde esse episódio eu nunca, pelo que eu lembro, eu não pequei gravemente, não pequei mortalmente. Eu pequei venialmente, sim, várias vezes. Mas são estágios, né, de etapas da vida de conversão, enfim, religiosa, que é isso. Eu passei por essa etapa da não pecar mais mortalmente, tá ligado?
E agora eu tô na etapa de, tipo, evitar os pecados veniais, só que tá indo muito rápido. Eu tô evoluindo monstruosamente, apesar de eu ser um ignorante ridículo ainda, e eu não li a Bíblia inteira ainda e tudo mais. A única coisa que eu faço, cara, é rezar o rosário todo dia e pensar nele toda hora, pensar em Deus toda hora. É só isso. É a única coisa que eu faço. Que eu acho que é isso que tá me fazendo evoluir tanto. Só por causa dele, né? Enfim. Eu não tô fazendo isso por meus méritos. É ele que tá me dando a vontade de fazer isso cada vez mais. E aí eu só tô obedecendo, você entendeu? Eu só tô fazendo e obedecendo. Tipo, não tenho mérito nenhum, cara. Nenhum. Beleza, eu tenho algumas vezes que, beleza, eu acordo sem vontade de rezar, mas eu eu não preciso me debater, lutar contra mim mesmo, sabe? Eu não preciso ficar me debatendo, lutando contra mim mesmo, falando, não, você vai rezar assim, vamos lá, sabe, aquela dificuldade. Porque assim que eu começo a rezar, eu me esforço e dou o primeiro passo a rezar, é muito fácil continuar. E aí, lá pela, tipo, lá você passa por um mistério, assim, no segundo mistério você já tá muito relaxado, você já tá muito, né, se sentindo bem, você é muito bom, é como se fosse uma droga, cara. Eu estou completamente. Minha droga agora é Deus. Eu estou completamente viciado em Deus. É isso. Estou viciado nele. É só isso que está acontecendo. É só isso. Eu só estou obedecendo isso. A vontade. Essa vontade. É a única coisa que está acontecendo. Eu não. Eu falo pra ele, né, que tipo, eu não quero ter mais vontade própria, eu quero que seja feita a sua vontade, né, a vontade de Deus. E tá, tipo, ao mesmo tempo que eu sei que eu ainda tenho minhas vontades mesquinhas, idiotas. Por exemplo, hoje, beleza, hoje eu fiz uma vontade de fato minha, que não seria o ideal a se fazer, mas eu fiz uma escolha, e fiz uma escolha minha, um gosto meu, que eu pedi um combo de hambúrguer, que é, tipo, são 2 hambúrguerzinhos, e vem a batatinha também, de um lugar que chama Paris. É uma hamburgueria, tipo, americana, né? Bem famosa nos Estados Unidos. E aí eles abriram aqui perto uma loja, uma franquia. E aí eu pedi hoje no iFood dessa hamburgueria, porque eu sei que não era a opção mais saudável, mas hoje em dia, hoje foi meio que um pouco necessário, foi conveniente pedir comida, e eu poderia ter pedido uma comida mais saudável e comido mais saudável, mas eu escolhi o hambúrguer hoje. Beleza, escolhi o hambúrguer e até que desceu bem. Eu pensei que talvez eu ia ficar um pouco mal, porque é bem gorduroso esses hambúrgueres do Paris, e a batatinha deles. A batatinha, tipo, ela é extremamente, tipo, fininha, sabe? Fininha, compridinha e crocante. E vem muita batatinha. Então, tipo, é muito, muito, muito fininha, muito palitinho, muito crocantezinha. É muito gostoso. E
E, tipo, tinha acontecido alguns dias atrás, tipo, de eu ter comido uma comida mais gordurosa quando eu não tinha a opção, assim, de comer uma coisa mais saudável, mas eu acabei comendo a comida mais gordurosa. E eu fiquei meio mal da barriga, assim, minha barriga, sabe, ficou meio pá, tá ligado? Eu falei, putz, hoje talvez vai acontecer a mesma coisa, né? Mas não aconteceu. Eu fiquei bem. A minha barriga não se revoltou, nada, enfim. Mas até isso, assim, tipo, a questão da... Se a comida não é tão saudável assim, sabe? Eu começa, talvez comece a me afetar, sabe? Com certeza que se eu começar a comer só merda, eu vou ficar muito mal, mano. Nossa senhora. Eu, eu, eu nem quero, sabe? Tipo, eu não tenho a mínima vontade de comer só coisa gordurosa, só, sabe? Eu tenho vontade de comer comida mesmo, sabe? Enfim. Porque eu não sei mais onde eu tô. Caraca, bicho, eu tô dando tantas voltas. E, bom, eu comunguei hoje, tranquilamente. Voltando pra mim. Eu comunguei hoje. Com a minha mente tranquila e tal. E como eu sou um ignorante, eu não sabia. Tipo, parece que existe umas orações que você pode fazer quando você comunga. Mas eu não faço ideia, bicho. Quais são elas e, tipo, aí, eu preciso descobrir elas e aí decorar elas e para daí tentar colocar elas na prática para ver se eu conseguir decorar elas, tá ligado? Meu Deus, é muito trabalho. Aí eu, eu reconheci hoje, né, que putz, o que que eu vou fazer durante a minha comunhão, tipo, durante o que quando eu colocar a hoxa na boca e comer, o que eu vou fazer? E aí eu falei assim, pô, eu lembrei de uns vídeos hoje que eu tava assistindo o Padre Paulo Ricardo. E aí eu vou, eu vou focar o máximo em Jesus, assim. É isso. Eu vou tentar focar o máximo, o máximo, o máximo em Jesus. Focar mesmo, assim, não sei como. Focar na cruz, em Jesus e no que ele fez por mim. Tentar focar o máximo nisso. E eu acho que deu certo. Eu comunguei, ajoelhei e só que eu comecei a imaginar Jesus me abraçando, só que infinitas vezes. Ele com aquele vestido que se usa naquela época, né? Aquilo lá, eu não sei se é túnica, eu não sei qual que é o nome próprio da roupa que se vestia naquela época, era diferente, né? Mas eu imaginava ele me abraçando e me envolto com aquela túnica que ele estava vestido, né? E o meu corpo ficava envolto da túnica, né? Como ele estava me abraçando. Eu comecei a imaginar isso e eu via que era. é, eu comecei a imaginar esses abraços aqui infinitos. Tipo, eu comecei a imaginar os números. Tipo, não, é infinito. 10 elevado a infinito. É infinito.
eu tô sendo infinitamente abraçado por Jesus agora. E aí, puta, o que aconteceu depois? Calma aí. Caramba, mano, esqueci. Puta que pariu, calma aí. Desculpa. Calma. Ah, lembrei. Então, como ele me abraçou infinitamente, quando ele parou de me abraçar na minha imaginação, né? Mas enfim, como é infinito, enfim, mas vocês entenderam, né? Quando ele parou de me abraçar na minha imaginação, eu pensei assim, pô, como você me ama tanto desse jeito, me ensina, me dê a vontade de amar o meu próximo. Tipo, me dê vontade e me faça eu amar o meu próximo como você me amou. Que é o básico de ser cristão, né? Porque aí eu complementei, eu falei assim, porque eu sei que se eu amar o meu próximo, eu tô amando a você. Eu tô amando a Deus. E esse é o segredo de tudo, cara. Tipo, é isso. E pô, foi muito bom, muito bom. Quase que eu começo a chorar ali, enfim. Eu acho que começou a formar umas lágrimas, mas não. Eu me segurei pra não chorar. Eu acho que se eu não tivesse segurado, eu choraria mesmo, assim. Ia cair as lágrimas, ia meio que molhar ali o banco. Um pouco, sabe? Mas eu dei uma segurada. Respirei fundo, sentei assim e fiquei contemplando assim o que eu tinha experienciado naquele há segundos atrás, tá ligado? Que foi muito bom. E não é necessariamente todo dia que toda hora que você vai comungar, toda hora que você for comungar, você vai sentir isso, sabe? Tipo, não, a maioria das vezes que eu fui comungar, cara, eu não senti muita coisa. E normalmente é isso mesmo. E eu fazia algumas coisas erradas, assim, eu não sei se seria errado, por exemplo, comungar e começar a pedir coisa, enfim, eu imaginava que, tipo, eu ia comungar e como eu tava na presença de Cristo, eu ia pedir algumas coisas que eu queria, assim, não egoisticamente, né, tipo, ai, Jesus me dá um carro de luxo, não essas coisas, né, mas enfim, mas tipo, sei lá, a conversão dos meus pais, ou qualquer coisa que seja boa, assim, tipo, pra uma outra pessoa, enfim. Eu pensava que, tipo, beleza, talvez eu tenha que fazer isso, sabe? E aí eu meio que fazia isso na hora da comunhão. Mas eu acho que o mais correto, mais adequado seria tentar contemplar ao máximo ali e ter muito. Tentar, sabe? Porque tentando você consegue. Você tenta e fica e tenta colocar sua imaginação em Jesus
e contempla ele e começa a pensar, caramba, ele tá dentro de mim agora, sabe? Tipo, eu acabei de comungar ele tá aqui. E ele tá em mim e olha que maravilha. E aí você começa a cavucar, né? Ao redor desse tema você começa a pensar em outras coisas. Pensar em outras coisas relacionadas a isso. Então você pode ir por vários caminhos, né? Tipo, como ele está aqui comigo, ele me ama muito. E como ele me ama muito, eu, sei lá, né? É o que aconteceu comigo, né? Basicamente, né? Como ele me ama muito, eu imaginei ele me abraçando e tal. Eu vou pedir para eu amar o próximo, para eu poder retribuir isso e ao mesmo tempo amar ele, né? Esse foi o caminho que acabou, né? Acabou que eu tomei, né? Sem querer. Mas você pode ir por vários outros caminhos, né? Como Jesus está comigo, dentro de mim, e ele se pregou, tipo, quer dizer, se pregou não, né? Ele foi crucificado e as pessoas em volta o odiaram. E você vai começando a pensar assim, vai tomando um caminho, sabe? Vai fazendo uma reflexão. Sem, né, se perder tanto assim, né? Então, essa contemplação, essa reflexão é basicamente o segredo para você fazer numa oração, né? E eu acho que é o ideal também fazer na comunhão meio que esse esquema aí. Hoje foi uma das vezes que eu comunguei assim que eu mais, pô, legal, sabe? Tipo, caramba, foi muito bom, sabe? Teve outras vezes que eu comunguei, pô, e deu muito certo, né? Enfim, eu me senti muito bem. Mas a maioria das vezes, assim, você normalmente não sente nada mesmo. Porque é assim, não tem problema. O importante é que Jesus está ali naquela rocha e não tem problema. Você comungou, se você tá, sabe? Se você tá bem, tá tudo certo, sabe? Isso tira a teoria do sentimentalismo barato, que eu sempre fui contra, né? Que nego fica, sabe, pulando, dançando, fazendo uma escória assim, sabe? E aí tem missa, tipo, missa de renovação carismática, que aí o pessoal começa a dançar, sabe, a pular, que pra mim é uma puta de uma palhaçada, é uma puta de uma zombaria. Mas como essas pessoas são tão rasas, elas não conseguem, justamente, elas não conseguem chegar na alma do negócio. E aí então elas ficam no raso, que é o quê? Os sentimentos. Os sentimentos estão ali perto, são rasos, né? Então elas ficam no sentimento e não atingem o que importa, que é a alma. O sentimento, se Jesus faz uma diferença na sua alma na hora da comunhão, você comunga Jesus bonitinho, né? De acordo com a Igreja Católica, né?
sem pecado grave, né? Enfim, tendo se confessado, bonitinho. Você comungou. Você demonstrou respeito, demonstrou humildade e teve fé que aquilo que você estava comungando era Jesus. Beleza, você fez tudo bonitinho. Então Jesus nutriu sua alma. Na hora que você comungou, Jesus nutriu sua alma. E aí ele pode te dar a graça de dessa nutrição dessa alma bater um reflexo num negócio mais raso, não num negócio mais raso, né? Num negócio que vai acontecer, vai refletir no seu corpo. Você entendeu? Então, a nutrição da sua alma que Jesus está nutrindo, ela, por graça de Deus, vai refletir no seu corpo, se Ele permitir, em algum sentimento, né? Um sentimento de felicidade, um sentimento de completude, um chorar de ódio, tipo, que você começa a chorar, lacrimejar, sabe? Os sentimentos, então, são consequência. E eles só acontecem se Deus te dá essa graça, se Ele quiser. Se Ele quiser fazer você sentir naquele momento que você está sendo tocado por Ele, você está sendo, né, você está na presença dEle, então Ele vai te fazer sentir, senão não. Mas está nutrindo a alma de qualquer maneira, se você fez tudo certinho. Você entendeu? E aí o pessoal de renovação carismática, o pessoal, né, que fica fazendo palhaçada, eles querem sentir. Não, eu preciso sentir Deus. Ai, a unção, ai, são um bando de filhas da mãe. Pra não falar outra coisa, cara. Sem alma, sem verdade, sem humildade. Eles querem sentimento. Eles não têm eles não sabem, eles nem sabem quem eles são. Eles não sabem diferenciar os sentimentos do que ele é. Entendeu? Eles não tiveram essa aula básica de terapia que você, quando você está perdido no mundo e você quer lidar com as coisas melhor, você descobre por meio da terapia ou por meio de outra coisa, de um curso, de alguma coisa, você descobre que você não é seus sentimentos. Os sentimentos são passageiros e você não é a pessoa que você acha que é. Você não é essa vozinha na cabeça que manda você fazer tais coisas. Então você acorda cedo porque você precisa ir trabalhar, só que você sente sono, preguiça, e aquela voz começa a falar: não, vamos dormir mais um pouquinho, uns 15 minutinhos aí, vamos dormir mais um pouco, a gente tá muito cansado. A pessoa que não entendeu que isso aqui não é ela, essa voz não é ela, e os sentimentos, né, de preguiça, né, de não querer levantar, ela vai confundir, né, essas coisas com ela. Entendeu? Então ela nunca vai conseguir negar a si mesma, que é um dos princípios de ser virtuoso e de ser católico e de ser cristão. É negar a si mesmo. E é um dos princípios de você melhorar de vida, de você criar virtudes, de criar fortalezas, de você ser forte de verdade, você comandar seu corpo, você comandar as suas ações, você
fazer as coisas que você realmente quer fazer. E criar esse hábito, né? Criar essa virtude. Entendeu? Esse pessoal, eles não sabem nem quem eles são, cara. E aí é por isso que fica essa palhaçada neopentecostal da vida. Que com certeza, tipo, afasta muita gente eu acho que afasta muita gente boa da igreja. Eu acho que eu fiquei muito tempo afastado também da igreja por esses sintomas. Eu via os evangélicos, eu via a palhaçada que eram os evangélicos protestantes e o que era igreja, o que eles achavam que era igreja. Eu via, sentia nojo, sabe? Tipo, pô, é isso que é ter Jesus em você? É você se comportar igual um animal e ficar pulando e ficar, sabe? E ficar fingindo convulsões e, ai meu Deus, o Espírito Santo está tomando conta de mim. Não, velho, não pode ser isso, cara. Sabe? Pô, mano, é muito triste, velho, isso. Desculpa, mano, é muito triste, cara. Isso só me faz ver, cara, como eu tô sendo muito, 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 muito abençoado de ter uma inteligência um pouco mais elevada, de poder enxergar essas coisas e de não ser um idiota, não se comportar igual um idiota e conseguir e tá descobrindo de fato o que é ter fé, o que é crescer espiritualmente, crescer na fé por meio da Igreja Católica e todas essas coisas. Tipo, eu tô seguindo um caminho infalível, sabe? E só porque ele permitiu. E enfim, depois dessa missa, né, cheguei em casa, assisti o finalzinho do jogo do Palmeiras. O Palmeiras ganhou 2-1 no sufoco, passou sufoco à toa. Uma palhaçada esse time. Passa sufoco com 1 a menos, no adversário com 1 a menos, quase que o adversário empata e não faz o gol pra matar o jogo logo, perde um monte de chance. Aí jantei, e aí subi aqui, aí comecei a pensar em eu preciso falar com algum padre, eu preciso falar com alguma coisa, para alguém me dar a direção espiritual de vocação, sabe? Porque eu acho que tá sendo muito rápido essa minha evolução. E como eu quero escrever a história certa da minha biografia, eu quero que seja feita a vontade de Deus na minha vida, pela minha vida, o que Ele realmente planejou. Eu fiquei com isso na minha cabeça de falar com um padre, falar das minhas experiências que eu tive, da minha experiência de conversão que eu tive, de todas as coisas que aconteceram comigo
enfim. E ver, né, mostrar um pouco da minha personalidade, né, mostrar um pouco de quem eu sou, para ver onde eu me adequo mais. Se é a vida normal, que é me casar e tudo mais, que eu sempre tive o desejo em si, não exatamente de casar, casar, sim. Seria casar, né? Mas enfim, achar a minha parceira, né, de vida. Isso eu sempre tive a vontade, né? Uma vontade meio desordenada, né? Quando era mais criança, né? Enfim, até agora na adolescência. Foi uma vontade muito desordenada. Mas eu meio que vim com essa vontade. Então talvez isso tenha que ser levado em conta bastante. Sabe? Só que ao mesmo tempo eu não tenho vontade nenhuma de viver uma vida normal em relação ao trabalho e tipo trabalho, sabe? Trabalho, aquele trabalho de escritório, aquele trabalho meio vazio, insignificante, meio destrutivo, sabe? Pra alma. Eu acho que talvez eu me daria bem com outros trabalhos, né? Talvez uns trabalhos mais... Eu não sei se eu me daria bem com trabalhos manuais, talvez ser um pedreiro da vida, ou um eletricista, alguma coisa assim. Seria interessante eu fazer uma experiência dessas. Enfim, cara, tem um trabalho diferente do que de escritório, de coisa. Eu imagino em alguns tipos de trabalho, assim, sabe? Mas eu não imagino, eu não quero de jeito nenhum, sabe, trabalhar por causa de dinheiro, sabe? Ai, porque eu vou ganhar mais aqui, sei lá. Não, eu queria um trabalho que eu me empolgasse de ver, assim, de fazer, sei lá, ter um restaurantezinho, ter uma pizzaria, ter um barzinho, ou ter uma, né, um negócio assim, um negócio meu. Eu acho que isso seria bacana, porque eu tenho uma vontade de criar um ambiente para as pessoas se sentirem confortáveis e em casa naquele ambiente. Como eu me senti em alguns ambientes assim, entendeu? Então eu me imagino fazendo isso, ou eu me imagino a questão do trabalho mais manual, mais pedrado assim, eu não sei, eu teria que testar e ver, mas eu acho que eu não ia durar muito. Seria bom para criar uma resistência, criar força, criar dureza e batalhar contra o meu corpo. Seria muito, 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 muito interessante eu fazer isso. Mas um trabalho para a vida toda fazendo isso, não sei se é o caso, né? E, bom, eu imagino nesses dois tipos, nessas duas áreas, né? Ou criar um negócio meu, assim, de
um local, um negócio, um restaurante, alguma coisa assim, ou criar ou trabalhar manualmente. É isso, manualmente. Então, muitos trabalhos já tipo, são eliminados disso, né, cara? Muitos trabalhos, a maioria dos trabalhos, né? Porque a maioria dos trabalhos são de escritório, de computador, dessa coisa que a gente vive hoje, né? Então, ao mesmo tempo que eu quero encontrar alguém, me casar e tudo mais, só que eu só me imagino nesses dois tipos de trabalho, talvez, sabe? Não sei se seria o ideal, porque enfim, não sei. Bom, então teria que ver se eu posso tomar 3 caminhos, né? Eu acho, em geral, na questão da minha vocação. Então é isso, ou é uma vida normal, que aí eu seguiria com um desses dois tipos de trabalho aí, e me casaria e tudo mais, e teria os filhos ser um bom pai, ser um bom marido e tudo mais, e cresceria espiritualmente aí. Ou eu viro um monge, né? A segunda opção seria virar um monge, renunciar tudo, me isolar e viver alguma organização católica de vida monástica, ou eu viro padre, né? Padre, enfim, ou eu viro padre. Eu acho que existem essas 3 opções, né? Acredito eu. E existem argumentos para essas 3 opções, tá ligado? Eu acho que o argumento principal para a vida normal de casado é a questão de que eu sempre, desde criança, eu me apaixonava muito fácil, eu queria muito uma garota na minha vida e ficava desejando isso, sabe? Eu quero encontrar o amor da minha vida, enfim, e tal. E tem uma queda por mulher, né? Pô, não dá, mano. Mulher é muito bom, né? É difícil. Então acho que esse seria o argumento principal. Só que existe uma ressalva na vida normal, que é o crescimento espiritual. Eu acho que o crescimento espiritual existe na vida de casado, de vida, enfim. Porque você vai ter filhos e aí você precisa ter paciência e tudo mais, mas ao mesmo tempo isso também tira um pouco o seu tempo com Deus e a sua intimidade com Deus e aquele tempo pessoal que você tem para Deus, e que eu gosto muito e valorizo muito isso. Eu me sinto muito bem orando e sabe, eu me sinto muito relaxado, muito bem, muito em paz. E uma vida de família, assim, uma vida, sabe, corrida, você tem cada vez menos tempo, né, pra isso, sabe? Então eu teria que
santificar a questão das minhas ações. E eu acho mais difícil, sabe? Porque ao mesmo tempo, para você santificar suas ações, você precisa orar, sabe? Então, é complicado. Eu não sei se eu ficaria estagnado, talvez, na minha vida espiritual casado, ou se... Eu acho que existiria os desafios e, né, talvez eu evoluiria com certeza, mas talvez eu tô pensando nisso porque, tipo, talvez não seja a minha vontade realmente, agora falando da minha vontade, evoluir espiritualmente assim, sabe? Me dedicando aos meus filhos, me dedicando à minha esposa e fazendo as coisas por eles. Eu tenho um pouco mais de prazer em dedicar diretamente para Deus o meu tempo, sabe? Então, basicamente rezando, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco mais de tendência de prazer mesmo, talvez só orando mesmo, sabe? Só ficando sozinho e orando. E aí o que levaria ao segundo caminho, né, que é a da vida monástica. Então aí esse seria o argumento. Putz, eu acho uma boa ideia sim ficar sozinho e só rezar até morrer, sabe? Tipo, caramba, seria o máximo isso, sabe? A única coisa que eu ficaria com muito medo é de perder minha fé no meio desse caminho, sabe? Perder de vista Deus, sabe? Perder minha fé, perder, porque a vida monástica, tipo, tudo que você tem é Deus, é aquilo e acabou. Você não tem mais nada. Então, se você perder Deus, você perde tudo. É um all-in, tá ligado? E são muitas renúncias também, né? É a renúncia da vida comum inteira, tá ligado? Então, é complicado. E padre, cara, é o que eu tenho menos argumento pra ser, cara. Padre é o que eu tenho menos argumento pra ser. Porque eu sou horroroso em falar. E eu não me sinto inteligente, tipo, não me acho inteligente o suficiente pra ler, me dedicar e ler a Bíblia por inteiro e ver e interpretar tudo e né, com a ajuda, beleza, da igreja, mas mesmo assim eu teria que interpretar tudo e fazer sermões diariamente, sermões e literalmente fazer o milagre da missa acontecer todo santo dia e ouvir confissões de gentes podríssimas, sabe? Eu não me vejo fazendo isso. Desculpa, eu não me vejo fazendo isso porque eu enxergo que padre é uma das maiores responsabilidades existentes e o pessoal não enxerga isso. Olha isso, cara, você faz milagre todo dia por meio de Cristo. O milagre da missa acontecer todo dia. Todo dia. Você faz esse milagre acontecer. Você todo dia tem que ler o evangelho do dia e fazer um sermão e dar sua, entre aspas, opinião nesse sermão, sabe? Tipo, montar um sermão, montar uma fala, montar uma frase
específica todo dia sobre aquele assunto, de uma forma em que as pessoas vão se sentir tocadas e isso vai mudar a vida delas de alguma forma. E você precisa fazer isso todo dia. E confessionário, você precisa atender todo dia um monte de gente te procurando e se confessando, e aí as pessoas não sabem se confessar, e aí você precisa orientar, e aí você escuta as maiores atrocidades do mundo e você precisa perdoar, quer dizer, né, enfim. Obviamente, né, você vai fazer sempre a mesma coisa, né, perdoar por meio de Cristo e tudo mais, e fazer o rito ali da confissão, né, falar as palavras certas ali. Então, mas tipo, tem padre que, por exemplo, ele dá conselhos, né, antes de fazer o perdão, ele dá os conselhos, ele começa a falar dos seus pecados, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, enfim, o que você pode fazer para melhorar, o que você pode fazer para evitar esse pecado, sabe, tipo, e essas coisas, e realmente dá conselhos. Tem padre que não, só vai lá e perdoa e acabou, entendeu? Então, e aí a pessoa vem com dúvida, enfim, cara, você precisa lidar com uma tonelada de pecados. Você precisa ouvir atrocidades contra Deus, que é o que você mais ama nesse mundo, todo santo dia. E você precisa falar aquelas palavras para ela ser perdoada. Então vocês entenderam a responsa do que é ser um padre, bicho? Tá maluco, mano. Tá maluco, velho. Eu não consigo, bicho. Desculpa. Eu não quero ser padre, mano. A minha vontade é não querer ser padre. Se Deus me mandar ser padre, eu vou ficar muito triste, bicho. Eu vou ficar muito triste, mano. Nossa senhora, velho. Eu vou ficar muito triste. Eu não sei como que eu consigo. Eu não sei como que eu vou conseguir, cara. Quer dizer, tipo, eu não me imagino conseguindo. Só com a graça dele mesmo. Tipo, só um milagre. Tipo, milagre atrás de milagre. Porque eu não consigo me ver assim, nem perto de fazer isso. Nem digno de fazer isso. Nem responsável o suficiente para fazer isso. Enfim. Mas ao mesmo tempo, o que alivia mais um pouco é que, tipo, mano, muito neguinho é padre, né? Muito neguinho é padre. E você nem presta atenção assim, cara. Uns caras, mano, tipo, pessoal mais da roça, mais nordestino, sei lá, que é pouco alfabetizado, não foi tão bem educado e tudo mais. Esses caras têm padre e podem ser padres e acabou, sabe? Tipo, e eles vão lá e fazem e são padres e dá tudo certo, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo, pô, beleza, tá ligado? É possível, mas eu tô colocando um peso muito grande, porque essas pessoas, elas não conseguem, talvez, enxergar a capacidade do que elas estão fazendo, tá ligado? Tipo, eu acho que a maioria dos padres, cara, eles não enxergam o que eles estão fazendo, mano, e a grandeza do que eles estão fazendo. É tipo, é muita responsa. É muita responsa, sabe? Então, é complicado. E é cara, eu seria torturante pra mim. Eu acho que seria torturante
Seria um negócio assim, mano, completamente torturante ser padre. Eu não me imagino ser padre. E eu tô com muito medo disso porque se você for pensar, cara, como ser padre é a coisa que mais nega a mim mesmo. Talvez é justamente por isso que eu deveria ser padre. Então, cara, nossa, eu tô com muito medo, mano. Eu tô com muito medo. Bom, é isso, cara. Nossa, são 11h09. Tá. Eu vou acabar o podcast por aqui mesmo. Eu acho que isso, mano, se eu continuasse falando, eu acho que eu ia. Quer dizer, eu acho que acabou o assunto mesmo, enfim, cara. Não sei, cara, não quero falar mais sobre mais nada. É isso, é isso. Nem sei quando que eu vou postar esse podcast. É isso, acabou. Beleza, falou. Tamo junto, é nóis, abraços. Deus abençoe.